das profecias acerca do nascimento de Jesus Cristo está lá no capítulo 9 do livro de Isaías, que nos diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz que veio ao mundo é o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas. Exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus,
Louvado seja o nome do Senhor, e que nós possamos exaltá-lo hoje aqui, nesta manhã, neste dia, mas por toda a eternidade. Vamos todos exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está agora, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e nós exaltamos o seu santo e bendito nome nesta manhã, e o faremos por toda a eternidade. Podemos assentar, queridos. Bom dia, queridos. A graça bendita do Senhor seja sobre todos. Hoje, um domingo bem especial para nós, porque é dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro, sempre comemoramos dia das Sagradas Escrituras, do registro da revelação divina. E um dos ministérios preciosos que temos na Igreja do Senhor Jesus são os Gideões Internacionais, cujo objetivo é distribuir as Escrituras. E nós temos tido assim o privilégio de ter irmãos que são dos Gideões aqui na igreja. Temos sido aqui um QG desse ministério internacional aqui na Zona Leste. Queria convidar aqui o nosso irmão Flávio Mota. Ele vai dar aqui assim uma palavra rápida para você manter como igreja no coração a lembrança desse ministério e o desafio que temos de ajudar, de participar dele. Obrigado, pastor. Deixa eu pôr, desculpa, trazer um pouco. Saudamos a amada igreja, os amados irmãos, na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu sou o Gideão Flávio Mota e tenho o privilégio de pertencer à executiva estadual,
Mas juntamente conosco aqui nesta manhã, e na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, temos alguns guerreiros, gideões e auxiliares, os quais eu pediria a eles que colocassem por um instante em pé, por favor, os gideões, o Castilho, a dona Neuza, por gentileza, e o Adilson, se tiver, a Raquel, o Daniel, o Edson, a Lúcia, e, por enquanto talvez não chegaram. Muito obrigado, pode assentar. Os gideões internacionais são homens de negócio e profissionais liberais que investem parte do seu tempo na distribuição gratuita das Escrituras. Nós não competimos com as igrejas, amados irmãos, nós somos um braço estendido da igreja. Nós vamos onde a igreja não pode ir, para a honra e glória do Senhor. Pastores, vamos ver o que temos nesse ministério, o que fazemos nesse ministério, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, para a honra e glória do Senhor. Amém? Em 2015, os gideões internacionais superam a marca de 2 bilhões de Novos Testamentos, para a honra e glória do Senhor. Mas tudo tem um preço, queridos irmãos. Esse 1 milhão, ou bilhão de Novos Testamentos distribuído pelos gideões internacionais em todo o mundo, ele durou de 1908 a 2001, então 93 anos. O segundo milhão de Bíblias distribuída pelos gideões internacionais no mundo demorou um pouco menos, 14 anos, para a honra e glória do Senhor. Os gideões internacionais distribuem atualmente mais de 80 milhões de Novos Testamentos anuais. Esse número vem crescendo no Brasil, na Ásia, nesses países, e na Índia, ok? E nós temos, como foi falado aqui, um esforço de 300 mil gideões. A palavra do Senhor diz que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiro para a honra e glória do Senhor. Os compartilhamos mais de 2 escrituras a cada segundo, para a honra e glória do Senhor. São 2 escrituras distribuídas no mundo por segundo, para a honra e glória do Senhor. E nós distribuímos isso em mais de 101 idiomas, ok? Abre aspas. É mais do que apenas um número, disse, fecha aspas, disse o presidente internacional, Dr. William G. Thomas. Ele acrescentou: estamos distribuindo Bíblias para salvar almas. Por trás de cada número há um rosto, por trás de cada face uma história, por trás de cada história uma alma de valor inestimável que poderia viver por toda a eternidade. Nós existimos para espalhar o conhecimento salvador da palavra de Deus, não apenas distribuímos as Escrituras, mas também através do nosso testemunho pessoal. Como uma força unida pelo Evangelho, permanecemos enraizados na tradição, mas operamos sobre a firme convicção de que qualquer um pode ser um valoroso patrimônio para essa causa inestimável. Nós fornecemos muitas oportunidades e opções de parcerias, através da oração, o apoio financeiro, a oportunidade que nos é dada para que mais Novos Testamentos sejam construídos, okay, para ser distribuído e alcance almas para o Senhor Jesus. A Bíblia diz, abre aspas, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia coisas boas, amém? Ou seja, boas novas do Evangelho, tá? O segundo domingo de dezembro, comemoramos aqui no Brasil o Dia da Bíblia. Será que hoje nós temos o que comemorarmos? Vejam, neste ano nós, os Gideões Internacionais, distribuímos cerca de 8,5 milhões de escritura. Distribuímos Novos Testamentos, Salmos e Provérbios, acompanhados de nossas esposas. Fazemos a distribuição em lugares bastante conhecidos, considerado como de trânsito da vida, hotéis, motéis, presídios, quartéis, consultório médico, escolas e universidade, e onde o Senhor nos orientar e determinar, para a honra e glória do Senhor. Os cristãos de todos os tempos têm reconhecido que a Bíblia é um livro singular. A Bíblia é
ao mesmo tempo o livro de toda a literatura mundial. Por um lado, a Bíblia retrata o ser humano com todas as suas potencialidades e limitações, inclusive em sua degradação mais profunda. E ela faz isso através dos mais variados gêneros literário que a genialidade humana foi capaz de criar. Desde a epopeia, a narrativa histórica e a dramaturgia, até a poesia lírica e a literatura apocalíptica. Por outro lado, a Bíblia traz o testemunho de que é a palavra de Deus, abre aspas, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, fecha aspas, na qual temos a vida eterna, pois é ela que testifica do Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em 2 Timóteo 3,16, em João 5,39 e João 20,31. Por isso mesmo, em todo o mundo, não para de haver experiências pessoais em que a mera leitura ou audição da Bíblia leva o ser humano a confrontar-se com as suas limitações mais profundas e a perceber o amor de Deus, revelado em sua forma mais dramática na entrega de Jesus Cristo ao sofrimento e à morte. Com isso, acende-se nele a esperança, num Deus que se compadece e perdoa, dando início a uma vida de mudança radical em relação aos que cerca e que, ao final, ultrapassa os limites da morte. Isso acontece porque, pela ação poderosa do Espírito Santo, senhores, abre aspas, de Deus, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso está lá em Hebreus 4,12 e Romanos 15,4. Amado pastor, amados pastores, ficamos muito felizes em compartilhar o que Deus tem realizado por meio desse ministério gideônico em todo o mundo. Esse trabalho tem sido possível porque a sua igreja, a nossa igreja, tem nos apoiado por meio das orações, dando-nos a oportunidade de compartilhar relatórios e testemunhos como esse, para a honra e glória do Senhor, nos cultos, buscando membros para ser gideões e ofertando para a impressão de escrituras. Só ressaltando que um Novo Testamento desse, hoje, custa R$ 2,80. E nós, para a honra e glória do Senhor, em atendimento ao ID do Senhor Jesus, nós pagamos para trabalhar e fazemos isso por amor, ok? Para a honra e glória do Senhor. Mais uma vez, amada igreja, muito obrigado pela oportunidade que nos concede nesse dia da Bíblia, estarmos divulgando esse ministério tão importante para todos nós. Muito obrigado, pastor, em nome de Jesus. Em nome dos Gideões, nós agradecemos. Muito obrigado. Bom dia, queridos. Graça e paz em nome de Jesus, amém. Vou melhorar esse bom dia. Bom dia, queridos. Abra sua Bíblia comigo. Atos, no capítulo de número 3. A palavra do Senhor ensina assim, Atos no capítulo 3, a partir do 1º versículo. Eu vou ler na nova versão internacional, talvez uma versão um pouco diferente da que você tenha aí, mas eu peço que você não perca a atenção no texto. Posso ler aqui na tela também. Pedro e João subiam ao templo para a adoração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e de assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se a ele e a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Até aí está bom. Senhor, abençoa a tua palavra, Senhor. Que nesses breves minutos que meditaremos, o Senhor possa falar ao nosso coração, de uma maneira profunda, nova, que a tua palavra toque em lugares que apenas o teu Espírito pode tocar. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante que em Atos, no capítulo 1, no verso 8, Lucas, ao narrar a história da igreja, diz que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. Essas são as últimas palavras, as últimas orientações de Jesus à igreja. E existem ali duas palavras muito importantes. O Senhor Jesus ensina: vocês receberão poder. A palavra poder no original grego é exousia. Existem pelo menos duas palavras mais importantes para poder em grego no Novo Testamento: dínamos e exousia. Dínamos é dinâmica, é o poder em si, de uma bomba explosiva que faz um estrago enorme, ou de alguém que tem muita habilidade para resolver uma questão. Exousia não é isso. Exousia é autoridade. É a autoridade de alguém que é o proprietário de algo, é o proprietário da casa que tem autoridade para, dentro daqueles limites da casa, governar, decidir, comandar, alterar os rumos. E é interessante que o Senhor Jesus transfere a sua autoridade àqueles discípulos. Ele transfere a sua autoridade aos primeiros discípulos e a você e a mim hoje aqui em São Paulo, em 2017, no final desse ano. Você tem a autoridade de Jesus. Amém, queridos? Jesus lhe deu autoridade. Autoridade para quê? O texto diz: vocês têm exousia, autoridade, para serem minhas testemunhas. A palavra testemunha ali é mártir, exatamente a mesma palavra. Vocês têm autoridade para serem meus mártires, para serem aqueles que com a vida, com o estilo de vida, com as decisões, com a família, com as finanças, com todos os detalhes da existência, vocês vão testemunhar do nome de Jesus. Em São Paulo, no estado de São Paulo, em todo o Brasil e em toda a terra. É interessante porque o Espírito Santo então vem, é derramado sobre a igreja, e quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, o Espírito que antes habitava no templo agora passa a habitar no coração das pessoas. A igreja então é vista pela cidade, milhares de pessoas se convertem, e uma nova prática, uma nova dinâmica que o texto de Atos nos ensina no final do capítulo 2, é vista pela cidade de Jerusalém. As pessoas começam a perceber que a igreja perseverava na oração, na doutrina, no ensino dos apóstolos, de casa em casa e no templo. Não havia necessitados entre a igreja, as pessoas viviam de maneira feliz e a cidade tinha simpatia pela igreja, e a igreja convivia com a cidade na autoridade do nome de Jesus, sendo testemunhas do nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E no capítulo 3, nós vemos na prática Atos 1:8 se realizando.
É interessante que eu sempre, na escola dominical, tive uma visão desse texto, crescendo na escola dominical, eu sempre pensava que o cidadão que estava esmolando a porta formosa, no pórtico, ali a entrada do pórtico de Salomão, ele estava sentado à porta. Então eu sempre tinha essa imagem, eu não sei se você lembra do flanelógrafo, você lembra disso? De Pedro e João subindo a escada, indo para a porta, e o aleijado ali assentado, esperando uma esmola. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que ele estava sendo levado. A impressão que dá é que ele estava chegando até a porta formosa. E houve ali uma troca de olhares. Um olhar meio pidão do aleijado, dizendo assim, uma esmolinha, pelo amor de Deus. E um olhar de quem percebeu o coração daquele homem paralisado pela enfermidade. O olhar de Pedro e João. Nessa troca de olhares, Pedro diz então, olhe para mim. Interessante isso, né? Olhe para nós. O paralítico olha, esperando uma esmola, e na autoridade do nome de Jesus, Pedro então diz, nós não temos prata e nem ouro. Nós não podemos suprir as suas expectativas. Nós não podemos suprir, talvez, as expectativas que você tem aí no seu coração. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus. Anda. O primeiro ponto que eu queria ensinar a você é que quando nós somos testemunhas de Jesus, na autoridade no nome de Jesus, nós não precisamos suprir as expectativas das pessoas, porque as pessoas geralmente não sabem o que elas querem. As pessoas nem sempre sabem o que elas querem. O que elas não sabem é do que elas mais precisam. E o que elas mais precisam é do nome de Jesus. O que elas mais precisam é ter a sua alma, o seu coração, a sua vida, a sua história transformada pelo nome de Jesus. O que os filhos precisam não é dos presentes do pai. Os filhos não precisam do dinheiro do pai ou da mãe. Os filhos não precisam do conforto que os pais tanto lutam para dar. Isso não é absolutamente nada diante da real necessidade do coração, que é a transformação da vida pelo nome de Jesus. Nada resiste a uma vida transformada. Em nome de Jesus, levanta e anda. É interessante que o texto continua dizendo que o Pedro e João estenderam a mão, levantaram aquele paralítico, o tornozelo se firmou. Eu gosto da Bíblia porque é um negócio fantástico, né? Parece que o cara ficou firminho, né? Ele ficou em pé, ele não conseguia andar, agora ele consegue andar. E o sujeito não vai embora. Porque ele poderia andar e voltar para casa para contar para a esposa, estou andando, ou se ele não fosse casado, contar para quem ele morasse junto. Olha o que aconteceu, olha como é que eu estou agora. Ele entra no templo. E parece, a ideia que o texto dá é que Pedro e João, eles vão andando pelo templo, e o sujeito vai atrás deles, fazendo três coisas. Ele vai andando, saltando e louvando a Deus. Você imagina alguém andando atrás de você, pulando, andando por onde você vai e louvando a Deus pela bênção que você foi na vida dele? E louvando a Deus pela bênção que Deus proporcionou na vida dele através da sua vida. É interessante, queridos, que quando nós vivemos na autoridade de Jesus, nós produzimos frutos. Nós produzimos frutos.
É o segundo ponto. O primeiro ponto, você não precisa suprir as expectativas das pessoas. Você precisa pregar o nome de Jesus aos seus filhos, ao seu cônjuge, aos seus amigos de trabalho. O segundo ponto, você precisa entender que à medida que você, na autoridade de Jesus, proclama o Evangelho, você gera frutos. E esses frutos, eles testemunham do nome de Jesus. A gente não tem tempo para falar das consequências da cura desse homem. Mas é interessante que por causa do testemunho desse homem que foi curado pelo nome de Jesus, Pedro e João são presos, são questionados. E eles pregam o Evangelho diante do sacerdote, diante do capitão da guarda do templo, diante de todas as autoridades. Eles pregam o Evangelho e dizem talvez uma das frases mais fortes de todo o Novo Testamento, que é: importa obedecer a Deus e não aos homens. E em terceiro e último lugar, a autoridade do nome de Jesus, ela gera consequências na relação com a cidade. Entenda o que eu vou dizer para você nessa manhã, querido, finalizando essa palavra. A igreja, ela caminha pela autoridade do nome de Jesus. O que vai à frente da igreja não é a sua propaganda, não é o marketing que ela produz, não é a sua estrutura física. O que leva ao nome de Jesus é o testemunho, é o seu testemunho. Como filho de Deus que produz frutos. Todas as pessoas, diz o texto, que estavam no templo, que não conheciam a Jesus, todas as pessoas correram até o pórtico de Salomão, porque um homem que há 40 anos estava ali, sentado à porta formosa, mendigando, esmolando a todos que chegavam até aquele lugar, foi curado pelo poder do nome de Jesus. E você sabe o que acontece, queridos? As pessoas correm para ver o que havia acontecido. Pedro e João, eles pregam o Evangelho. E milhares de pessoas se convertem naquele dia. A relação é pelo poder do nome de Jesus. A relação com aqueles que não creem é pelo testemunho que você dá no poder do nome de Jesus. O que é que você precisa fazer então? O que é que eu quero incentivar você nessa manhã? Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não sei o que você faz. Qual é a sua profissão? Se você é mãe, dona de casa, se você é um empresário, se você é funcionário de alguma empresa. Eu não sei se você é um profissional liberal, você é um professor, eu não sei o que você faz. Mas se você crê em Jesus, você tem autoridade de Jesus em você. Você crê nisso, querido? Posso crer que você está entendendo o que eu estou falando? Você tem o quê? Autoridade. Então pregue o Evangelho. Pare de viver para suprir as expectativas das pessoas. Tenha autoridade em nome de Jesus para olhar para os seus filhos, para os seus netos, para o seu cônjuge, perceber que eles não precisam do que eles acham que precisam. Eles precisam de Jesus nas suas vidas. Você precisa encher a sua casa, a sua empresa, a sua vida, o seu ambiente de trabalho, a sua escola, da presença, porque você tem autoridade. Essa autoridade vai gerar frutos. E os frutos abrirão oportunidade, portas, para que você pregue o Evangelho. Queridos, eu fico pensando nisso. Eu tenho falado isso muito com o pastor Amauri. Deus tem feito algo lindo aqui na Igreja Presbiteriana da Penha. Nós saímos agora os olhos que vêm de fora, né? É assim, tem um ditado chinês que diz assim: se você quer saber sobre a água, não pergunte para o peixe. Pegou aí? Se você quer saber sobre a água, não pergunte para o peixe. O peixe vive na água. Ele não entende, quem conhece de água é quem não vive na água, não é verdade? Ele pode dizer mais sobre a água do que aquele que vive. Eu estou chegando agora
para a partir do ano que vem ser um dos pastores que vai compor a equipe aqui da igreja. Os meus olhos, eles são ainda olhos frescos, de fora. E eu fico admirado com o que eu vejo. Eu fico admirado quando saio do gabinete pastoral e passo por uma sala onde tem irmãos de outra nacionalidade, que são imigrantes, que são explorados no seu trabalho, que vêm para cá começar uma vida nova, que muitas vezes são excluídos pela sociedade, e eles estão ouvindo o Evangelho e sendo acolhidos pelo nome de Jesus. O meu coração se emociona, porque eu digo, isso é um pedaço do céu. Isso é uma fotografia do céu, de ver uma igreja acolhedora, bonita, que na autoridade de Jesus acolhe aqueles que a sociedade exclui e proclama o Evangelho e diz, vocês são bem-vindos, vocês são amados. De perceber irmãos que cruzam o oceano, que vêm de países de fala árabe e que são acolhidos nesse lugar. De perceber o impacto que essa igreja tem causado nessa região da cidade. E se você não sabe, a Igreja da Penha tem atingido muitos lugares do Brasil por aquilo que Deus tem feito aqui. De perceber que, dentre milhares de outras possibilidades, um jornal de circulação nacional decide fazer uma reportagem aqui nesse lugar, porque foi neste lugar que eles perceberam que a reforma não está apenas nos livros de doutrina ou na foto de Lutero, mas ela está nas ruas, no coração de uma igreja acolhedora, que ama o próximo e que prega o Evangelho de Jesus. Querido, você tem autoridade. Se levante em nome de Jesus nessa manhã, de uma forma diferente, amém, querido? Há muitos paralíticos que precisam ouvir. E Deus está te chamando. Vamos orar, queridos? Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa igreja. Igreja viva, acolhedora, amorosa, cheia do Teu Espírito, cheio da Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito algo novo. O Senhor tem levantado, Senhor, este lugar. E nós sabemos, Senhor, que esse é o começo. É o começo de um grande movimento do Senhor, ó Pai. E nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, sermos testemunhas para muitos que estão ainda, Senhor, à porta formosa, Senhor, com expectativas equivocadas, distantes do Senhor. Nós queremos ser aqueles que vão prestar atenção, que olhar nos olhos, Senhor, e dizer, eu não posso suprir as suas expectativas, mas o que eu tenho, isso eu posso lhe dar, em nome de Jesus. Anda. Que a nossa vida seja assim, na autoridade do nome de Jesus, com muitos frutos, para a glória do Teu nome. Eu oro, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia. Hoje é um dia festivo, dedicado à Bíblia, neste segundo domingo de dezembro de 2017. É dia de falarmos sobre este querido livro, sua importância, sua atuação em nossas vidas e como veio a existir. É também dia de reafirmar compromisso, manifestando gratidão a Deus por este tão grande presente que é a sua palavra. O departamento infantil inicia a sua apresentação com as classes Soldadinhos de Jesus e Amor Perfeito. A palavra de Deus nos traz figuras que conhecemos e que nos remetem ao mundo espiritual. Benditas associações, não é mesmo? Ouçamos então os versículos memorizados nas aulas da escola dominical. Primeiro, o que Jesus disse, revelando sua própria identidade, falando de si mesmo. Vamos lá? Crianças, todos estes
versículos significam que nesta aliança que Deus faz conosco, temos qual compromisso? Ser, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Também temos o compromisso de falar de Jesus às pessoas. Vamos então ouvir mais alguns cânticos. Muito bem, crianças. O resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo do jeito que as pessoas se amam a si mesmas. Ouçamos então o recitativo dos 10 mandamentos, conforme a lei que Deus entregou a Moisés, de forma clara e precisa. Toda a Bíblia em si é lei de Deus. Então, o que a Bíblia é para nós?
aprendemos também sobre os princípios bíblicos de governo, que são verdades gerais, divinas, eternas, e que guiam a nossa prática para sermos imitadores de Deus. A soberania de Deus Pai, Filho e Espírito Santo é expressa em nossa confissão de fé, o credo apostólico. Fala de nossas certezas do que cremos. Credo, palavra latina que significa creio. Ouçamos pela classe Vencedores por Cristo, a declamação do credo apostólico. Amém. O Espírito Santo é quem nos guia a todas estas verdades bíblicas. É quem aplica em nós as conquistas de Cristo. Remissão de pecados, unidade, santidade, comunhão. O Espírito Santo nos faz crer na Bíblia, crer para viver no reino de Deus e de Jesus, nos dando soberania cristã. Ouçamos então mais um cântico pelas crianças. Assim, encerramos esta celebração. A Bíblia é o grandioso presente de Deus para toda a humanidade.
Quem souber, canta, vamos recordar. Muito bem, glória a Deus. Parabéns aí, nossos irmãos, Departamento Infantil, Escola Bíblica dos Domingos. Toda manhã, não tem preço você poder trazer seus filhos para aprender esses valores, essas pérolas das Sagradas Escrituras. É uma escola bíblica, dominical, escola bíblica. A melhor matéria que as crianças podem aprender, a matéria mais importante que elas podem aprender para as suas vidas, as Sagradas Escrituras, mandamentos, valores, crenças, credo, ensino da palavra. E precioso, crianças decorando a Sagrada Escritura. Parabéns, Deus continue abençoando nossa liderança do Departamento Infantil. Parabéns, crianças, Deus continue abençoando vocês.